Novamente, eu me sinto muito feliz por estar aqui, por essa oportunidade. Eu agradeço a você, Diana, agradeço a Cássia e todos que pararam, que estão fazendo nesses dias tão corridos que nós estamos vivendo, para estar aqui conosco, tá? Eu vou projetar, então, e aí a Cássia toma a palavra, né, Cássia? Pode ser assim? Pode. Ou você lê as letrinhas pequenas, que você é mais jovem. Até parece, Cássia. Não, mas é sério, acho que ficou pequenininho mesmo. Vamos lá, então. Ontem nós estávamos na tabela e hoje nós vamos para aquelas questões mais difíceis, né? Só que antes, a Cássia ontem, numa conversa, ela, Regiane, vamos colocar um fragmento do Antônio Cândido, né, Cássia? Porque quando nós líamos o edital, nós percebíamos, né, que não se tinha o que era literatura, qual a importância da literatura. O que se tinha era uma visão mais utilitária da literatura, e isso nós conversamos ontem. Então, a Cássia trouxe esse fragmento, que ela vai falar um pouquinho com vocês, aí eu retomo. Então, esse texto é da década de 80, lá do século passado, né, que o Antônio Cândido é um texto que todo mundo, assim, muita gente conhece, e que ele fala sobre o direito o direito à literatura de uma forma bem ampla, né? Então ele fala assim: chamarei de literatura da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Esse grifo foi nosso, né? Então, assim, é do humano entrar em contato com uma espécie de fabulação. E quando a gente fala de humano, a gente não está falando do adulto, a gente está falando desde um bebê. Por isso que essa citação ela é tão importante, e porque ela abarca todo o humano, desde os 0 anos até os 120 anos, tá? E o literário, né, a gente grifou por conta disso, tem que ter a fabulação, a fruição, né, aí varia de autores, até se a professora Diana quiser falar, mas acho que é isso, né, professora? Isso mesmo, Cássia. Cássia, se você puder falar mais próximo do microfone, que o pessoal está dizendo que não está te ouvindo. Tá bom. Agora tá melhorou. bem. Vamos lá. E aí ele continua, né, o Antônio Cândido. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, independente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades. Está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, né? Então, a gente é da natureza do humano entrar em contato com a fabulação e com o não ficcional, que ele chama de criação, não ficcional não, desculpa, de criação ficcional ou poética, né? Então, essa é uma definição de literatura muito assertiva e que fala muito também desse início do contato da criança pequena, né, porque a gente aqui está tratando da primeira infância, com o literário, tá?
E aí eu trago um. Vamos. Pode ir para o próximo, Rê, É esse do Otávio Paz, né? Já Isso. projetei. Ah, já tá. E aí, Otávio Paz, também lá na a década de 80 foi ótima para a literatura. Ele fala um pouco do ritmo, porque quando a gente fala dos livros para as crianças pequenas, ontem a Regiane trouxe um pouco a questão do ritmo, né? Então, o ritmo não é apenas o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como também não é difícil que seja anterior à própria fala. É grifo nosso. Em certo sentido, pode-se dizer que a linguagem nasce do ritmo, ou pelo menos que todo ritmo implica ou prefigura uma linguagem. Assim, todas as expressões verbais são ritmos, sem exclusão das formas mais abstratas ou didáticas da prosa. E aí é muito interessante porque eu vou falar um pouco da minha experiência da psicanálise, que alguns autores hoje em dia já trazem essa questão também do ritmo e para a aquisição da linguagem, mas mais que isso, para o princípio do pensamento e da simbolização. Por isso que é importante a gente falar do ritmo. Porque também quando a gente está falando de literatura, a gente está falando de uma capacidade que a gente tem em simbolizar, né? E tem uma questão, né, que acho que pegando um pouquinho da questão do ritmo, e eu falei ontem, mas para algumas pessoas que hoje é a primeira vez, ainda não assistiram o curso de ontem, a criança, ela vai percebendo que o ritmo da fala cotidiana, ela é diferente de quando um adulto, diante de um livro, começa, por exemplo, com numa narrativa, lendo para ela um poema, uma cantiga, uma narrativa, né, em que o trabalho de seleção, combinação das palavras, ele é muito diferente da fala habitual. Então, assim, a criança, mesmo tão bebezinha, tão pequenininha, ela vai percebendo duas modalidades, situações em que a linguagem ela apresenta um outro ritmo, né? Não aquele ritmo cotidiano. Então, isso é muito importante essa criança. E para ela, esse ritmo ela vem como uma brincadeira. Por exemplo, teve um momento da vida de uma das minhas filhas que a palavra bochecha era algo que dava uma alegria, ela ria. E assim, se a gente for pensar, e eu também ria, mas se a gente for parar para pensar, o encantamento de encontrar um som pela primeira vez, bochecha, e o movimento que a mãe, ao falar diante dela, né, fazia algo, parece que o rosto todo vai rindo. Então, assim, essas questões, elas são importantíssimas, por isso que ontem nós falamos, né? Palavras do cotidiano, não, o cotidiano as crianças já têm, nós precisamos colocar outras palavras, escolher narrativas, porque ali ela vai ter uma possibilidade de encontrar uma palavra no estado em que ela cause um estranhamento, né? Poxa, eu não conheço essa palavra. E se encantar por essa palavra, pela modulação, pelo ritmo. É outra percepção da palavra, né? Ótimo. Cássia, você saberia dizer de qual obra do Otávio Paz é essa citação? Que é uma pergunta da Suzana. É do arco e da lira? Do arco e a lira. Pronto, então respondido. Você continua, Cássia? Podemos? Aqui ainda, né? Não, pode passar para o próximo. Posso passar? Aqui a Cássia faz essa diferença, né, Cássia? Que algumas pessoas nos perguntaram depois pelo Instagram. Para falar um pouquinho da literacia, então a gente tem a literacia emergente, né, do verbo emergir, né, que é o conjunto de estudos que enfatiza o desenvolvimento e deixa eu ver aqui do meu canal, tá mais. Então, o conjunto que enfatiza o desenvolvimento de habilidades leitoras na primeiríssima infância, antes da alfabetização.
né, são a Leal, a Gamello e Peixoto, que evidenciam que a literacia emerge antes do ensino formal da literatura, da leitura e da escrita. A literacia é definida como um ato total de leitura, não apenas como decodificação. É dado o devido relevo ao ponto de vista da criança e ao seu envolvimento ativo com os construtos da literacia emergente. O contexto social da aprendizagem da literacia não é ignorado, sendo que a criança aprende a ler e escrever através do seu envolvimento ativo com o seu ambiente. Então, é muito mais a gente apresentar algo e deixar a criança explorar, por exemplo, um livro, né? Pensando no conceito de literacia, do que nós colocarmos verticalmente, né? Impormos obras, por exemplo, né? E aí tem essa pessoa que vocês vão me perdoar, mas que é difícil falar o nome. Merlin Meibauer. Afirma que o contato do bebê com o livro atua em 3 esferas, que era o que a gente estava enfatizando. Só um minutinho. Você quer que eu leia para você? Porque estou achando muito baixinha. Não sei se as outras pessoas... Tá bom. Não sei se sou eu. Aí você comenta, pode ser assim? Pode sim. Agora falou alto. Posso ler, então? É que eu vou lendo e vou baixando o tom, é assim mesmo. Mas acho que atrapalha para algumas pessoas. Então, eu vou ler que eu falo um pouco mais alto também. Merlin Meibauer afirma que o contato do bebê com o livro atua em 3 esferas: os aspectos cognitivos, linguísticos e desenvolvimento estético, trazendo as bases para a leitura, a qual também consideramos literária. Essa interação, ela é multimodal, ou seja, envolve não apenas uma linguagem, mas 2 ou mais. Aí aqui, a exemplo, o que está escrito nessa? Não consigo ver aqui. A exemplo, linguagem verbal, visual e gestual. Neste contexto, se a capacidade de pensar tem início no corpo, o livro para a primeiríssima infância, compreendido em seu projeto gráfico, somado à linguagem visual e ou textual, parece também indicar a leitura literária. Essa parte nesse contexto é fala minha, tá? Até o gestual da Merlin. Então, assim, vejam que envolve os 3 aspectos: cognitivo, linguístico e estético. Não é só linguístico, tá? Esse é o conceito. Essa pessoa ela é uma sumidade na literacia, tá? Então, aí a gente já percebe, né, Cássia, que ao ler o edital, toda aquela ideia de literacia que se fala tanto, é uma palavra de ordem no edital, o próprio conceito de literacia vem aí capenga, né? Porque a gente percebe que leva em consideração apenas as questões linguísticas, né, para essa criança se envolver e se preparar para a alfabetização, mas não pensa, por exemplo, nesses aspectos cognitivos e também estéticos, né? Ele é fragmentado, ele elegeu um aspecto. Eu até entendo, eu sempre falo, eu até entendo, porque para você fazer pesquisa pensando no desenvolvimento estético é muito difícil, porque os bebês, as crianças pequenas falam, né, mas elas não têm clareza ao expressar sua opinião a respeito do que está se vendo como estético. É muito mais fácil. Se a gente for pensar em pesquisa, é muito mais fácil mesmo você pedir para um bebê apontar e ele ir apontando, por exemplo, do que analisar as expressões que ele faz, até porque cada ser humano é um só, né? Mas a gente tem que levar isso em consideração, por isso que existe também pesquisa nas áreas humanas, né? Sim.
Vamos continuar? Sim. Não, eu acho Bom, que tem ainda uma outra frase, não tem? tem uma outra? Ah, sim. Tem um finalzinho. Que Que a é leitura visual não é inata, mas é adquirida por um processo duradouro e permanente de aprendizagem. Então, assim, os bebês, né, o humano, ele não nasce pronto. Ele nasce com potencialidades a serem desenvolvidas potencialidades a serem desenvolvidas. Então, que é o que o ambiente fala, e que a gente estava falando no parágrafo anterior, é isso, a gente vai proporcionando ambiente, proporcionando literatura, para o bebê ir processando e ir transformando em subjetividade. Então, nesse aspecto, né, Cássia, eu acho que é interessante a gente falar de dois nascimentos, né? O bebê, ele nasce e depois ele vai ter um nascimento quando ele entra na linguagem, né? Agora, é nossa tarefa, então ele vai entrando na linguagem por meio do outro, né? Por estar no mundo, a mãe, o pai, a família, depois na escola, as situações em que essa criança é exposta, né, à cultura. E aí é nosso papel, né? Fazer com que essa criança vá se desenvolvendo na linguagem quando a gente vai entregando para ela, né, situações e objetos que a levem para esse mundo da linguagem, né? Eu vi pode falar. Não, eu só vou fazer um parênteses, estou bem pertinho aqui para todo mundo ouvir. Isso, aí tá ótimo. Que tem autores que falam dessa questão desse segundo nascimento quando entra na linguagem, e também tem outros autores que falam que o primeiro nascimento é o parto mesmo, né? E o segundo nascimento é quando entra em contato com o humano. Então, quando já vai para o colo da mãe, ou, né, já entrou em contato com o humano, já é esse segundo nascimento. Porque se não entrou em contato com esse humano, aí todo mundo conhece a história do Mowgli, né? Que aí você entra em contato com outro, você vai pegar aquelas características do outro animal, né? Mas sim, Regiane, você está certa. Muitos autores trazem que é quando entra na questão da linguagem a partir dos 2 anos. É que também, na verdade, eu acho que essa questão do nascimento, de o segundo nascimento, quando é alguém, né, pega essa criança, porque é só pelo outro, né, que nós vamos conseguir a linguagem. Se o bebê nasce, ele fica ali sem contato com o humano, ele não faz essa entrada na linguagem, né? Então, e aí com o outro e com as situações que esse outro vai proporcionar. Uma vez eu vi alguém falando, numa das lives também, adorei a expressão, a gente vai proporcionando para essa criança um banho de linguagem, né? Achei tão bonita essa imagem, banho de linguagem, porque é isso mesmo, né? A criança vai mergulhando nessas oportunidades de evoluir na linguagem. E com isso, automaticamente, tudo vai se dando nessa literacia, né, que tanto se fala, porque a questão do desenvolvimento cognitivo da criança, a questão do desenvolvimento estético e também a questão linguística, né? Crianças que leem, que têm contato com essas oportunidades de linguagem, são crianças que falam melhor, que depois, no momento de alfabetização, escrevem melhor, né? Gente, só esses que estão em negrito, foi a gente que fez, tá? Não é o autor, não chamou atenção para isso. Ah, ótimo. Aqui temos uma pergunta do Edilson, só antes de vocês saírem dessa questão da literacia, tá? Que é: qual seria a função da mediação ou do mediador quando o material de promoção da literacia, até entre aspas, desconsidera uma das 3 esferas? Então, aí a gente tem que escrever lá para o FDE, para o MEC e perguntar. Desculpa a ironia, desculpa. Não resisti. A minha linha, não sei se a professora Diana, a Regiane concordam, mas assim, foi o que eu falei ontem, né? Talvez esse seja o único livro que o bebê vai receber, a criança pequena vai receber na fase da infância dela, porque vem pela escola, né? Então,
A figura do mediador, ela é fundante, porque ela vai ter que ser super criativa e porque ela que vai ter que trazer esses outros aspectos. Ótimo. É. Então, ela é fundamental para chamar a atenção do estético ou para estar nesse banho de linguagem que a Regiane bem colocou. Tá? E também, Cássia, é importante a gente falar que nós estamos aqui nessa live justamente para falar em livros de qualidade. Mas, na falta desses livros de qualidade, porque a figura do mediador ela é sempre importante, mas mesmo diante de um livro de qualidade, ela é importante, não vai acontecer sozinho. Esses aspectos cognitivos, a questão do sensível e a questão, né, do desenvolvimento da criança linguístico. Por exemplo, quando você pega um livro desse, que tem uma superpotência, que é esse livro da Jujuba, que é literatura de colo. Quando você pega um livro desse e apresenta para um bebê, o mediador, ele precisa, ao mostrar, por exemplo, desde a capa, esse azul, né, essa imensidão que entra pela vista do bebê e que aos pouquinhos essa criança vai assimilando. Então, ali, terra e aparece a imagem, né? Parece apenas um livro à primeira vista, um livro de objeto e o nome do objeto, mas não. À medida que esse mediador vai mostrando para o bebê, ele vai precisar contar, criar essa narrativa que vai se dando, que vai se fazendo aqui pelo elemento azul. Né? Então, por exemplo, é uma narrativa que se conta sem estar escrita, mas que está em todos os objetos. Então, olha o olho, o azul está no olho desse gato, que vê esse anel azul, e aqui tem uma palavra. Esse gato, nesta casa, ele olha para a imensidão do céu azul, ops, caiu o anel. Então, é a criatividade desse mediador que vai imprimir essa narrativa, né? E olha, aqui nós temos um pontilhado que é o anel caindo nessa imensidão do mar. Então, quer dizer, na página anterior, nós tínhamos o gato, olha como essas imagens narram e como essa cor narra. Nós tínhamos o gato que atira esse anel aqui. Então, quer dizer, é apenas uma imagem e a palavra, mas contando, narrando. Então, para esse mediador, é importantíssimo que antes de ele pegar, por exemplo, um livro como esse, que ele conheça bem essa narrativa e que ele prepare da melhor maneira possível para que essa criança tenha esse banho de linguagem. Ela tenha um banho de linguagem visual, ela tenha a questão, né, da ilustração de qualidade, o rio, ela tem todos os elementos, mas é na fala desse mediador e o afeto que esse mediador vai ter com essa criança que tudo isso vai se estabelecer, né? Então, é importantíssimo para tantas situações em que a literacia ela é vista somente como aspecto linguístico, o mediador vai ter uma tarefa maior ainda, que é pela oralidade dar essa dimensão estética e nessa possibilidade dessa criança crescer linguisticamente também para o sensível, né? Aqui você quer ler, Cássia? Eu posso ler. Alguma pergunta em relação a isso? Será que eu respondi a pergunta? Acho que sim, né? É só para complementar um pouco a fala da Regiane, assim, os livros que eu chamo com aspectos literários, eles também dão bastante espaço para o bebê ficar junto com o livro, né? Então, um bebê sozinho com esse livro azul que ela mostrou, ele vai dançando com os olhos também, pelos tons de azul da página, pelo olho do gato azul com o anel azul, né? Então, ele vai também construindo a narrativa por ele mesmo também. Isso que é interessante, isso de ter um foco no azul e depois abrir para a página toda. Então, isso que é a tal da literacia visual, que aí a criança pode, pelo azul, ir movimentando os olhos por
por todo o livro, desde a capa. Sim. Eu falei uma conversa, acho que foi na nossa live, eu dei o exemplo de um livro da Jujuba, que é aquele livro da Bruxa e o Espantalho, em que eu tenho até registros da minha filha quando estava com 5 anos de idade, que é um livro todo escuro, né, à noite, as bruxas, o espantalho, e ela narrando. Então, assim, a criança percebendo que aquelas imagens narram, e ela dando ali, né, por meio daquelas imagens, fazendo a sua narrativa. Então, quer dizer, olha a possibilidade que um livro desse permite para ela, sozinha, na sua autonomia, criar narrativas, né? Posso ler aqui agora? Pode. Posso? Pode. Opa, aqui. Bom, literacia. Pensando os livros com narrativas para a primeiríssima infância, Kathleen Orange sugere 3 possíveis critérios para avaliação da narrativa. Aí ela coloca aqui, né? Há uma mudança física, né? Fisiológica ou emocional. O enredo é adequado ao desenvolvimento da criança, de modo que traga uma experiência próxima do seu dia a dia e é breve e prazerosa. A autora indica que esses 3 critérios são precursores da alteridade e do gosto pela leitura e conclui: por fim, os livros narrativos podem ser considerados benéficos para os leitores mais jovens, não apenas para fins de aquisição da linguagem e alfabetização, como também para que bebês e crianças pequenas, possam começar a usufruir de um dos benefícios de fazer parte da raça humana, apreciar o ponto de vista de outra pessoa como a sua, entrar na maravilhosa humanidade, compartilhando conhecimentos que abrangem as diferenças individuais e culturais, ao mesmo tempo em que as transcendem. Tradução da Cássia. Nossa. Então, é interessante essa parte, por quê? Porque ela fala de que há uma mudança física, fisiológica, porque que é o que a gente está chamando da fruição. Então, não é o que ela está chamando a atenção, que não é para uma narrativa, vou falar de simplificada. O coelhinho entrou na toca. Não, a narrativa precisa ter o coelhinho entrou na toca e cadê a bola? Né? Tem que ter essa mudança, né? Para a gente pensar numa narrativa. Né? Isso. Exatamente. Aliás, a questão, quando a criança sai, quando assim, a narrativa te encaminha para tanto a narrativa visual quanto a narrativa verbal, vai encaminhando o leitor, a criança, para pensar em algo e depois quebra, né? Ao quebrar isso, você tem esse estranhamento e esse leitor, ele é colocado, ele é convocado, né, para perceber, mas o que aconteceu? E nesse estranhamento ali, a literatura ela não se faz sem esse estranhamento, né? Então, assim, não dá para ser alguma coisa simplista que tudo está, como uma fala do cotidiano, né? Então, os melhores livros são esses livros que conseguem fazer, tanto da narrativa visual quanto na verbal, essas possibilidades de quebra, né, de estranhamento para essa criança. Tem um texto que eu gosto muito do Shklovsky, que é aquela do a arte como procedimento, porque justamente que a literatura ela tem essa, ela faz com que nós consigamos ter a sensação do objeto, né? Então não é para explicar, não é para descrever, mas quando temos contato com obras de qualidade, nós temos diante de nós a sensação daquilo, né? Não é a pedra como sensação de pedra. Então, para isso acontecer, o trabalho artístico, né, tem que ser nesse estranhamento, nesse, né, como as questões
como tudo isso vai ser criado, né, para uma outra sensação, né, não essa cotidiana. Posso falar um pouquinho, Regiane? Claro. Então, é exatamente isso, né? A literatura, ela provoca essa desautomatização do olhar. Aquilo que a gente está tão habituado, né? A nossa linguagem do dia a dia, a literatura, e isso é a essência do literário, rompe, né? Desautomatiza, põe em xeque esta visão. E nesse sentido, eu queria até responder uma pergunta da Ana Maria, que ela fala, né, se o estudo das cores é importante, né, nesse sentido também. E eu diria, Ana, que não só as cores, mas nestes livros, né, quando nós estamos falando de livros com potencial, né, literário, todos os elementos, eles são importantes. Então, quando nós falamos em cor, no formato, a gramatura do papel, o tipo de virada de página, os cantos dos livros, tudo isso, a própria lombada, as guardas, tudo isso tem um potencial narrativo. Então, é de extrema importância e se demanda, né, desse leitor a compreensão desses diferentes elementos para que a narrativa de fato seja assim, construída ou reconstruída na sua totalidade. E até a Tatiana colocou aqui, é como se fosse uma quebra da expectativa, da linearidade, para que impulsione a criança a refletir. É isso mesmo, Tatiana, é isso o que o literário promove e que aquelas narrativas que priorizam ou o meramente instrumental ou só o pedagógico não dão conta de fazer. Só isso, meninas. Diana, só para mostrar um exemplo de um livro, só para mostrar assim como que isso se dá, eu me lembro deste livro aqui, muito presente na vida da minha filha, que é o livro Papai. E tem uma parte, e o livro começa assim, aquele livro do Leia para uma Criança, ele chegou em muitas casas, né, por meio do Itaú, e aí começa assim, na cama a gente lê. E aí tem a cama lendo, então como se fosse uma tradução, né? Aí continua e dorme também. Boa noite. Então, nenhuma novidade, a mamãe tá lendo, a criança tá vendo, e aqui assim. Quando chega aqui, mas de repente, o quê? O que foi isso? Então, quer dizer, também uma imagem e aqui parece uma tradução da imagem, a ilustração traduzindo o texto. Quando chega na próxima, há uma ruptura. Por quê? Uma ruptura que se dá tanto porque a criança vai percebendo ainda como se fosse uma enganação. A criança vai achar que esta criança vai ter medo dele, desse monstro aqui. E aí nós temos papai. E aí a criança acredita, acho que foi o menininho que gritou, papai, ele tá comendo monstro, né? Porque ele dormiu, não tinha nenhum monstro. Aí, na imagem seguinte, na página seguinte, o que nós temos? Nós temos o papai desse menininho chegando. Então, a gente tem a primeira quebra da expectativa e um estranhamento, porque até então a situação era muito familiar, muito da vivência de uma criança. Dormi, fiquei com medo, chamo meu pai, né? Aí, assim, pai, tem um monstro na minha cama. Só que agora é o monstrinho falando. E para ele, na visão dele, o menino é um monstro. Aí aqui continua a narrativa, né? E depois, quando essa criança se acostuma que é uma família de monstros e o menininho está com medo do monstro, tem um outro grito. Daí a criança pensa, não, é o menino, é o monstrinho que está gritando. Só que daí agora vem o pai mesmo, um pai humano. Então, você tem duas situações em que toda vez que você se acostuma com aquilo, uma você de total quebra da expectativa, né? Vem o estranhamento e aí a graça do livro. E depois, quando a criança está acostumando com aquilo que ficou, agora eu já sei, é o monstro, é a criança de verdade que está chamando o pai. Então, esse é um exemplo de livros que colocam aí como na sua base um desejo de crianças espertas que são capazes de entender esse jogo, né? E aqui a gente tem um estranhamento, essa quebra de expectativa, né?
só para complementar, assim, deixa eu pegar aqui. Só para complementar essa ideia, então, o que a gente está trazendo aqui é que essa ideia da não linearidade, ela é um critério para a gente estar avaliando o livro. É importante ressaltar isso. Então, é um critério. A gente tem que ler a obra e pensar o que tem aqui que pode causar, né? Outro ponto importante é que, por exemplo, a Regiane falou da bochecha, né, com a filha dela. Então, assim, esse prazer que a criança teve em falar pela boca, né, bochecha, que tem esse bo de bola, e que você enche a bochecha mesmo, e parece que você tem uma bola, e que causa esse prazer, no futuro, isso que foi no corpo, né, nesse caso, porque é no corpo, quando a gente está falando de criança pequena, no futuro, ela lendo algo sobre bola, bochecha, bolha, vai estar envolto esse prazer também, só pelo som, mas que partiu lá desse bobo, né? Por isso tão importante as onomatopeias também. E aí você coloca outro critério, né, Cássia? Ao retomar esse exemplo, você coloca assim, um critério para nós escolhermos livros é também ver essa questão do ritmo, a musicalidade, essas palavras que são saboreadas pela criança, né? Não é só uma narrativa, um poema ali, você tem as escolhas lexicais para provocar isso. Então, isso também é uma escolha, né? É um critério importante a ser observado nos livros, né? E com isso, por exemplo, eu trago este livro, Cássia, que é zoológico, mas é o zoo bem lógico. Então, a começar pela capa, né, com os bichos todos, a gente tem aqui já uma ruptura e uma ambiguidade da palavra zoológico, que se desmembra, que é tanto zoológico, mas também é bem lógico, né? Que é a questão da lógica como um procedimento, né? E aí nós temos aqui, é um livro de contar, um livro de ordem decrescente, então vai do 10 até o 0, até o 1, né, no caso, e nós temos os bichinhos aqui. Então a criança, ela vai, né, com o dedinho, ela vai apontando, elas adoram ver se tem mesmo, que tá falando que tem 10 macacos, ela vai ver se tem 10 macacos. Só que enquanto isso está acontecendo, nessa exploração visual, a gente tem um trabalho muito grande com a linguagem. Então, ó, tem gorila, mico-leão, macaco prego e gibão, saltando nas árvores, correndo pelo chão. Orangotango, sagui, barrigudo e muriqui, grandes e pequenos, brincando por aqui. Tem bugio e mico estrela fazendo zoeira, curtindo de verdade, soltos pelo parque. Então, a gente vai criando essas oportunidades de ritmo que vai se dando pela rima ou pela própria palavra, né? É um livro maravilhoso. Regiane, mas lê também atrás, falando que são extratos do dia, são fatos da realidade. Sim, os poemas muito bem lembrado. Os poemas deste livro foram inspirados em histórias reais coletados em jornais, televisão e internet. O casal Stella Elia e o Eberson Santiago, eles transformaram em desenho e poesia 10 fatos curiosos sobre a vida de animais de diferentes zoológicos brasileiros. Aqui você encontra histórias, às vezes engraçadas, às vezes comoventes, que vale a pena contar. Isso é muito legal porque é tirado de uma situação real, de um texto que saiu no jornal, na TV, na internet, né? Isso tudo foi criado, né? A partir do literário. Então, como dar um toque literário a essas histórias que saíram na internet? E é um livro que, gente, incrível, que tem essa exploração das onomatopeias, as rimas, tem também essa contagem e tem também um conhecimento dos animais, né?
por exemplo, dos hipopótamos. Eu não sei, quem está muito em contato com crianças pequenas, por exemplo, esses animais que têm os nomes mais diferentes, como orangotango, hipopótamo, rinoceronte, as crianças adoram repetir, não é, Cássia? Por Eu acho causa que é o disso, prazer, né? Então, segundo esse livro entraria ali nos critérios de estar baseado em dados da realidade, fatos do dia a dia, né? Eu achei bem... Fatos do dia a dia e também a questão do trabalho com a linguagem, né? São poemas, né? Tem a rima, a criança vai envolvendo na linguagem. Qual é a editora? É Baba Yaga. Da Baba Yaga. Tá. Casa Baba Yaga. O pessoal está perguntando. E é muito... Bom, aí eu paro, tá, gente? Mas, por exemplo, esse é muito interessante, porque ele não vem falando assim, procure na capa, como a gente vê livros para crianças pequenas, procure os 10 bichos, ou procure os 5 macacos, não. Mas ele, já na capa, ele traz esse zoô, esse oo, como se fossem 2 olhos, já te convidando para entrar para o livro, sem precisar estar falando para você olhar, né? Então, você já... Você vê, a gente vai fazendo esses links de como uma obra é literária, né? Então, começar pela capa, tudo acontece nessa duplicidade da palavra lógico, que é zoológico e também é bem lógico, porque tem tanto a lógica do cotidiano, como também a contagem dos números em ordem decrescente, né? E tem o trabalho com a linguagem, que logo aqui a gente já sabe, né? Zoo bem lógico, já começa aí com essa plurissignificação, né? É um livro maravilhoso. E agora a gente vai mostrar esses aspectos problemáticos e Tem mais perguntas, Diana? Então, eu gostaria de colocar uma questão aqui que para mim é muito relevante, que é da Mariana, que ela falou assim, olha, desculpe, eu não sei se eu vou fugir muito ao tema, mas pensando aqui em todos esses aspectos que um livro abarca, como educadora, sinto um certo incômodo com as contações que não fazem uso do livro como acessório narrativo. Como vocês enxergam isso? Então, se vocês me permitem, eu queria dar a minha opinião, tá? E aí depois eu já passo a palavra para vocês. Então, Mariana, eu particularmente também fico bastante incomodada com isso, porque quando a gente não expõe essa criança ao livro, nós estamos muitas vezes colocando o foco de interesse na roupa que a pessoa está vestindo, na gestualidade, quer dizer, em outros aspectos que fazem com que o texto literário e as outras linguagens a partir do qual esse livro é constituído, elas fiquem em segundo plano. Então, se a gente pensar, por exemplo, que em todas essas obras que foram mostradas, não é só o texto que está contando, né, mas a própria cor, a capa, o formato, e com isso estamos permitindo o desenvolvimento de outras linguagens a essa criança, quando ela não é exposta ao livro, isso fica sendo uma espécie de defasagem, tá? Então, nessa minha leitura, sou a favor, sim, da contação de histórias, a ideia da oralidade, a valorização disso, mas sempre prevalecendo o texto literário, não outra linguagem, tá? Isso é a minha posição. Agora eu passo para as meninas, não sei se elas concordam comigo. Nossa, muito é isso. Eu acredito que não conseguiria responder melhor. E é uma questão, Diana, que eu tenho, ao conversar com professores, né? Eu percebo que há muita confusão entre leitura e contação, né? Então, os momentos de leitura, nós vamos... o livro, ele é o grande destaque, né? Então, a criança vai se apropriando disso, vai conhecendo, vai ver como manuseia o livro. Tudo isso nós estamos inserindo essa criança, inclusive, nesse contato de como pegar o livro, como virar, se é um livro de dobra, como que eu vou me posicionar, tudo isso, né? Agora, os momentos de contação, eles são importantíssimos, sobretudo
quando eu trago, por exemplo, contos da tradição oral, em que mais importante mesmo é o foco na voz de quem traz aquela narrativa. Então, assim, eu acho que as crianças precisam ter contato com as duas possibilidades, né, com essas duas formas. Mas nós não podemos pensar que contar é ler, né? Então, a leitura é momentos de leitura e momentos de contação, os momentos de contação. As professoras usam fantoches muitas vezes, mas nós precisamos sempre envolver essas crianças em situações com o livro, de manusear esse livro, de ver essas imagens, porque, como a Cássia falou, nós também preparamos essa criança para ler imagens, né? Para perceber que, às vezes, uma cor está narrando dentro daquele livro que eu pensei em levar para ela, né? Então, todos esses elementos são importantes. Se a gente fica só na contação, que é muito rica e importante, eu tiro delas esse contato com o livro. Tá? Outro aspecto, só para finalizar, que teve uma pessoa que falou, vamos usar os problemáticos, a gente já vai, mas a gente já está falando dos problemáticos, porque tudo que a gente apresentou aqui não está dentro dos critérios de aceite aí do... Esse livro não entraria, por exemplo. Mas só para acrescentar, eu acho que a gente tem que também pensar que o que a gente quer com o literário, né? Porque a gente quer que a criança pequena entre em contato, ou qualquer ser humano entre em contato com o literário, para que ele próprio vá em encontro com a sua capacidade de fabulação, que foi o que o Antônio Cândido estava falando. Se eu conto, mas quando eu faço uma contação de história, eu estou lendo do meu jeito. Se eu estou lendo do meu jeito, eu estou impossibilitando que uma criança pequena leia do jeito dela aquela obra. Então, acho que a gente também tem que pensar um pouco nisso e dar a possibilidade da criança pequena e do bebê fazer suas próprias interpretações. Certo. Ótimo, Rei. E a pergunta foi a seguinte, por que zoobem lógico não entraria no edital? Porque aí é um elemento desses aspectos problemáticos, porque ele não entra nesse tamanho. Não, ele é também, e ele é longo. Ele é longo. Olha, nós temos 2 tamanhos estipulados. Um é o de 20,5 por 27,5. Eu até fiz um recorte aqui. O outro tamanho que o edital aceita é 13,5 por 20,5. Então, este livro aqui, ele não entra na questão do tamanho, tá? Ele não dá. Ele é um formato quadradinho. E ele também, para uma criança, ele é longo, porque eles estipulam o tamanho de palavra, quantidade de palavras, né? Pela ilustração também não entraria, porque a ilustração teria que estar fidedigna nesse caso, se tratando de um zoológico. Sim. Você quer pôr o próximo slide? Claro. Aí a gente vai lendo aqui. Vocês Sim. Vou colocar nesse outro aqui, né? Que são, é isso, né, Cássia? Que são os elementos. No anterior mesmo. Pode anterior? ser no anterior. Tá. Então, por exemplo, palavras simples para familiarização. Nessa narrativa, ela tem palavras do cotidiano, que nem todas são simples, tá? Trazer uma só palavra ou frase curta, com ilustração representativa da palavra ou da frase, e nesse caso desse livro, o desenho, a ilustração e a frase, né, o poema não entram, tá? Qual que é de baixo? Vai lendo para mim, Rê. Você está em qual? Livro contendo até uma linha de texto por página. Já isso não passou. Né? Depois, contendo aproximadamente 3 a 6 palavras, frases simples e previsíveis, escritas em ritmo e métrica atraentes e interessantes, né? Aqui, esse sim, e vocabulário familiar às crianças. Aí depois nós...
Não, aí a gente entra num problema sério, porque o que é um vocabulário familiar à criança? Sem a gente, agora a gente está no São João, sem pensar na questão de canjica como que é? Canjica, como fala no Nordeste? Munguzá. Sem pensar em munguzá e canjica, cada região, ou mexerica, né, que também tem outro nome no As sul, questões variantes, né? da língua regional. Se a gente for pensar no vocabulário do cotidiano de um bebê, por exemplo, a gente tira um monte de palavra. Assim, um bebê não foi ainda, por exemplo, num zoológico, né? Tô chutando aqui. Essa época vamos pensar nas crianças da pandemia que não estão saindo de casa, né? Está super restringido. O que é um vocabulário familiar para uma criança? Isso é muito sério, isso. E uma incoerência, porque justamente os livros têm aqui para ampliar depois, né, o repertório do bebê, então, da criança. Então, como que a gente amplia se a gente não entrega palavras diferentes, né, para essa criança, né? A gente ia chegar aí. E tem uma outra questão aqui, livro contendo predominância de ilustrações e textos curtos com poucas frases por páginas, e aqui a gente tem estrofes de 6 versos aqui, né? 4 versos. E então, depois, frases com muitos substantivos e adjetivos. Não, antes tem assim, histórias simples e envolventes. Histórias simples e envolventes. Então, mas como que a gente pode ser envolvente se a gente não pode trabalhar com a língua? Pergunto a vocês. Não é? Vamos lá, Rê. Depois, frases simples e previsíveis. Isso aqui me incomodou muito. Também. Essa previsibilidade, porque nós falávamos do estranhamento tão necessário para a palavra poética, né? Uma imagem também no estranhamento. E a gente tem ali também uma questão que a imagem tem que ser figurativa, né? Por exemplo, ela não pode dar abertura para ambiguidade. Então, quando eu penso num bom livro, né, para crianças pequenas e para bebês, eu tenho que pensar sim no estranhamento, eu tenho que pensar sim na ambiguidade, eu tenho que pensar em estilos diferentes de ilustrações. Então, aqui a gente tem essa limitação em relação a essa ilustração mais figurativa, né? E também essa previsibilidade do texto. Aí, então, se a gente for para a última coluna, que são os processos e habilidades específicos, na primeira linha, né, da creche 1, estimulação visual e motora, nomeação de objetos, personagens e lugares. Então, se a gente lê o escrito aqui, eles estão dizendo em apontar, né? Porque se o livro é quadrado, não pode ter dobra, você não tem outros formatos. Que estimulação motora você está fazendo? É aquela de você estar escrito bola, aponta onde está escrito bola e aonde está a bola. É a única estimulação motora que eu vejo. Eu não consigo pensar em outra, né? Estimulação visual e auditiva. Auditiva, sim, concordamos, mas a visual se tem que ser fidedigno ao texto, se tem que ser fidedigno, por exemplo, fotografias, etc., como que eu vou estar fazendo estimulação visual? Ontem a Regiane colocou, um cachorro estilizado não entra, né? Então, como que eu vou estar estimulando visualmente? Aí tem uma coisa séria aqui, uma parte séria também, na creche 2, né? Olha só, prática da direcionalidade horizontal da língua escrita. Então, o que significa e familiarização da criança com textos escritos. Então, não podemos ter um texto solto, por exemplo, uma palavra caindo ou uma palavra no meio de cima para baixo. A gente precisa ter a palavra, além de ser uma palavra só, uma frase curta, ela precisa estar na horizontal.
Então, a gente já, por exemplo, essas possibilidades de brincar com a palavra e a própria tipografia ser um elemento importante na narração, né, como elemento narrativo. Por exemplo, tem um livrinho aqui, só para dar um exemplo aqui para vocês de como a tipografia ela pode ser para uma criança que está com 5 anos, por exemplo, um camaleão. Então, aqui a gente tem um camaleão, só por meio, né, dessa palavra. Olha essa língua do camaleão, né? Então, quer dizer, dentro de um livro para bebês, uma palavra, ela assume, né, esse objeto, ela narra. Então, assim, se nós ficarmos somente com essa limitação da horizontalidade da escrita, eu perco as possibilidades de brincar com as palavras. Né? Então, por exemplo, já tiro qualquer a possibilidade do poético acontecer. Outro livro, esse que a gente falou ontem, entra pelo formato, tem a questão da cor, mas aí tem uma questão que eu não sei se passaria. Então, quando vocês viram que eu comecei a correr, né? Aí começa a falar até mais alto. Aqui na primeira, olha o tamanho. Piu-piu, e o pitinho-piu, pitinho-piu. Tá? E aí essa narrativa, como a gente falou, vai crescendo. E aí vem uma vaca. Então a ilustração vai aumentando e o texto vai diminuindo. Só que o texto também vai aumentando, mas vai ocupando menos espaço na página. Até que a gente chega aqui na última, que tem todos os bichos e olha o texto. É enorme, mas é curtinho. Então, essa é a brincadeira da ilustração com o texto aqui nesse livro. Só que provavelmente ele não passaria. Que é uma tristeza, né? Tô com o meu aqui. Bom, tem uma questão que também ele volta, só para a gente ver como ele é circular, ele é bonito. Aí ele volta ao tamanho original, mas ele tá no oposto da página, né? Com toda... E assim termina a narrativa. Gente, faltam 3 minutos, professora. O que fazer? Não, vamos continuar, Cássia. Tá. Bom, tem a questão que nos chama bastante atenção, que é a cor e também a impossibilidade de dobras. Por exemplo, este livro aqui, ele chama Maia e Mia. Este livro é a história de uma menininha que tem seu gatinho e ela adora fantasiar, brincar e adora brincar com caixas. Então, já pensando na capa desse livro, o que a gente tem é uma caixa, olha, de papelão, que abre como uma caixa de papelão. Olha, conseguem ver? Uhum. Então, tudo vai acontecendo com esta caixa, né? Aí, Maia e Mia, que é um texto da Débora Barbieri, que é pela Casa Baba Yaga. A menininha, reparem que nós temos a brincadeira dela com caixa, não temos cor, nós temos a cor do papelão, né? E a gatinha toda com papelão. Então, só temos branco, preto, alguns detalhes coloridos e a cor do papelão. É uma história, uma narrativa que tem tanta questão da infância, de querer que o gatinho faça o que a criança quer, e o gatinho tem na sua vida própria, sua intenção própria, e tem a questão de brincar com esse objeto, transformá-lo em qualquer coisa, né? Criar castelo, criar navio e tudo mais. E aí, o que a gente tem aqui? Uma impossibilidade, porque é um livro que não está dentro daqueles critérios para capa, né? E também para cor. Nem a capa, nem cor. Porque ele tem esse formato diferente, tem, né, esse trabalho na capa. Então, sairia, uma criança não receberia. É importante falar que o edital ele abre para outros, né? E você pode fazer sua justificativa. Então, não quer dizer que é tão fechado. Ele abre para outros, talvez passe.
Só que tem uma questão, Cássia, quando a gente tem esse outros aí, a justificativa, o tempo para o edital, para você inscrever a obra e colocar o manual do professor com essa obra e tudo mais, você acaba, muitas vezes, não conseguindo se justificar tanto e falar, vamos pegar uma outra obra, essa não vai precisar de tanta justificativa. Então, isso também é um critério, sabe? É um problema. Porque acaba que as editoras muitas vezes desistem, né? Com medo de perder a possibilidade de inscrição ali, né? Qual outro livro? Eu trouxe um... Hoje, não sei, trouxe tudo de pintinha, de patinha. Mas... vou falar desse, que eu já falei, eu gosto muito. Ele é só de onomatopeias também. É curioso pensar que eles chamam atenção para letras, números, palavras, mas eles não falam de onomatopeias, que é tão familiar ao universo infantil, né? Então, esse ele é feito só de onomatopeias, mas também não sei se passaria, porque ele tem esses orifícios, esses furos. Talvez não passasse. Ele é todo de onomatopeias e trabalha com essa questão do visual, né? E vai para lá e para cá. E tem um que eu gosto muito, que ele é bem legal, que ele é do papai, ele não é brasileiro, esse é do Papai Noel, e que ele, é lógico, é uma outra, vocês estão me ouvindo? É lógico, é uma outra experiência, né? Uma experiência europeia e tal. Mas é curioso que ele traz o Papai Noel e o livro abre, ó, de baixo para cima, lembrando a chaminé. Meninas, tem como a gente deixar de compartilhar a tela, que o pessoal está pedindo para ver os livros em tamanho maior? Claro. Desculpa. Antes de eu parar, eu só vou falar alguns elementos que nós linkamos problemáticos e aí a gente já compartilha. Tá. Primeiro deles, limitação de formato, que isso aqui lá no edital. Impossibilidade de dobras, visão de ilustração incoerente com as pesquisas sobre livro de infância, concepção utilitária da literatura, que nós já falamos, isso está lá marcado explicitamente, rigidez no número de palavras no texto, imposição de frases previsíveis e simples, né? E também com vocabulário familiar das crianças. E agora eu vou parar de compartilhar para a gente mostrar esses livros. Então, esse aqui que eu estava mostrando, ele é de cima para baixo, ele abre, né, de baixo para cima, já imitando a chaminé. E tem essa questão a frase quase você não consegue ler, mas tem essa neve que ela vai andando, a ilustração vai andando com o Papai Noel. Então, é como se o Papai Noel estivesse realmente também descendo pela chaminé, pela ilustração. É aquele exemplo que a gente estava dando. Tem o texto que vai perguntando, Papai Noel, o que são esses brilhantes no seu pé? Ele fala, são minhas botas, né? Então, a gente tem um texto que chama a atenção de cima até embaixo da ilustração. A própria ilustração vai descendo e o formato dele também foi pensado para dar essa experiência de chaminé para criança pequena. Tá? Um outro livro também... perdão, Cássia. Não, eu ia falar que aqui no final, ó, já tá todo com a neve, tá? Então, quer dizer, o formato não é algo assim, o tamanho que possa ser estipulado. Ele é a critério da construção ficcional do livro em si, né? É. Esse livro aqui, que é o Lina e o Balão, ele também traz muito dessa relação que essa criança estabelece com um balão, né? E ele tem cores bem suaves, o que não entraria na nossa... porque lá eles pedem, né, cores chamativas, mas explora muito a estrutura narrativa, é belíssima, com muitas figuras de linguagem. A gente tem, por exemplo, aqui, olha, a menininha ganha o balão, vai para casa e vive essa relação com o balão de amizade mesmo. E nesse momento, tudo para ela é o balão. E olha, começa aqui.
Oh, foi tão alto. Mamãe, aqui. Pum, pum. Então quer dizer, as onomatopeias vão acontecendo, as interjeições vão acontecendo para justamente mostrar a satisfação deste momento de viver com o balão e brincar com ele o tempo todo, né? E as cores aqui, o destaque está para esse balão, né? Esse balão amarelo que a Lina tem em suas eu acho mãos. que é tradução da Lúcia, né? Da Lúcia Da Lúcia Iratsuka. Iratsuka. E é muito bonito que você também percebe que ele tem algo que a gente vê que é oriental, né? Então também tá tirando da criança pequena essa experiência com uma ilustração de um outro lugar, por exemplo. Sim. Né? Que é tudo muito detalhe, né? A questão da diversidade, como é importante a gente trazer diversidade, porque também a gente está apresentando outras culturas também, né? E também a questão do afeto, né? Dessa mãe que vai resolver a situação, né? Quando esse balão vai embora. E tudo, repare que para a criança, olha, ela imagina não algo fora dela. Então ela vai imaginar a mesma roupinha que ela tem, o balão passa a ter para dormir juntos. Ela beija esse balão, ela faz a mesma coisa que a mãe faz para ela, né? Ela dá comidinha na boca. Então ela vai imaginando essa relação. Então, é um livro de uma verdade em relação à infância e com elementos que não entrariam no edital do PNLD. E tem a surpresa, né? Tem a surpresa esse livro. Né? Acho que é isso, gente. Senão a gente vai ficar aqui. Eu queria mostrar uma coisinha rapidamente para vocês. Este livro aqui é um livro do Caio Ritter e ilustrado pelo Laurent Cardon, acho que é assim que fala. E é um livro básico quando a gente olha, tem tantos livrinhos de 7 patinhos, 10 patinhos, mas a beleza dele está ao contar essa narrativa que vem aqui no trabalho com a palavra. Nós temos um poema, é um poema narrativo. Então, 7 patinhos na lagoa nadavam para lá e para cá, até que o jacaré Barnabé chegou para perturbar. Abriu sua feia bocarra, soltou um bafo pestilento. Tentou engolir os patinhos, mas os 7 fugiram a tempo. Então, só que nessas 2 primeiras estrofes, nós temos palavras que não são do dia a dia das crianças, nós temos o ritmo e nós temos aqui uma diversão que as crianças vão contando, vão vendo e vão torcendo para os patinhos, né? Porque a descrição que se dá desse jacaré Barnabé, que ele é pestilento, ele tem bocarra, ele é o vilão aqui para os patinhos. Só que a cada página, esse ritmo continua e nós temos novas palavras. Então, assim, faceiro, entra aqui, depois lá na frente temos alarde. Então, reparem que não faz sentido algum impor palavras apenas do cotidiano dessas crianças, porque elas se divertem com isso e elas não estão preocupadas com o significado, elas vão aprendendo o mundo da forma como ele vem, né? Vamos pensar nesse livro como mundo e aí pelo contexto vão participando de tudo e quando vem já estão até falando essa palavra, né? Eu tenho uma pergunta aqui, meninas, do Edilson, que ele diz assim, né? Há algum critério na avaliação do livro que leve em consideração o contato doméstico com o livro literário? Se sim ou se não, seria este critério, né, o do contato doméstico com o livro, importante para a seleção do material? Em casa? Isso. A gente sempre fala primeiro em diversidade, né? Então, tudo que a gente está falando aqui são critérios para a gente comprar livro também em livraria, ou onde quiser comprar os livros. Mas também não quer dizer que os outros livros são menos importantes.
Eu particularmente, muita gente, até pelo projeto, pelo Literatura de Berço, muita gente pede indicação. E eu sempre costumo dizer que a gente precisa comprar um livro que a gente saiba que vai, porque o livro é um objeto caro, né? Então, é um livro que possa durar algum tempo, né? Durar a infância de uma criança, por exemplo, desde bebê até, por exemplo, eu tenho livros que hoje minha filha, com 7 anos e meio, está revisitando e está lendo sozinha, né? Que ela está sendo alfabetizada. Então, são livros que estão aí para a infância. Os demais livros, livros de formas, desses livros com substantivo, eu penso que a gente pode pegar em biblioteca, por exemplo, tá? E tem uma Não questão sei se ficou também, claro essa diferenciação. sabe? Ficou, né? Ele, aham, o Edilson, né? O Edilson fala, né, desses critérios. E sabe, Edilson, tem uma questão que nesse PNLD, e aí eu acho que, ainda que né, tenham críticas, tem um elemento que é relativamente novo, pelo menos novo aqui no Brasil, que é a literacia familiar. Porque assim, antes o livro chegava na escola e ele ficava na biblioteca. A partir de 2018, 2019, esse livro passou a ser de fato da criança, né? A criança, pelo menos ela tem a oportunidade de ter em suas mãos o livro. E agora a gente vai falar também de uma proposta, porque a editora, ao inscrever o livro no PNLD, ela tem que também mandar um manual para o professor, e nesse manual do professor, criar situações para a literacia familiar. Ou seja, quando o livro for da escola para casa, mandar também indicações de como mediar este livro, que propostas podem ser feitas. Então, essas atividades, essas situações, elas não são situações com fins, por exemplo, na escola, não, de escolar, é para brincar, colocar o livro na família. Então, mesmo que vamos pensar em situações de que famílias não podem comprar livros, que é muito comum no Brasil, nós vamos ter livros, né, que vão chegar e propostas para o pai ou a mãe ou o responsável brincar com a criança. Tá? Não é uma atividade para alfabetizar, não é isso, pelo menos não deve ser, não deveria ser. Então, eu acho que, querendo ou não, isso também ajuda numa formação, porque muitos pais não têm contato com o livro. Então, querendo ou não, o livro vai entrando aos pouquinhos, ele deixa de ser apenas da criança e a própria criança, muitas vezes, vai mostrar para o pai. Olha, isso aqui, e começa a narrar do jeito dele, do como ele vê o livro, ou da forma como o professor. Então, nesse aspecto, eu acho bom. Eu acho bacana. Eu falei numa live aí sobre, né, a última live que nós fizemos, que em Portugal, por exemplo, esse projeto de literacia familiar chama Conto Contigo, que é justamente para as famílias, né, na questão da formação do leitor. No Brasil é Conta para Mim, colocando como a família para contar, para ler para essa criança. Mas em muitas situações vai acontecer o contrário. A criança, né, que vai puxar pelas mãos, levar esses familiares para o livro. Espero que isso aconteça. Para, né? Meninas, uma questão que em si não é uma pergunta, mas foi uma colocação colocada aqui pela Dayana e que várias pessoas acabaram comentando, que eu vejo como muito relevante, é essa lacuna, né, que existe na formação do professor. A Dayana diz, né, que ela é formada em pedagogia e que foram poucas, vamos dizer assim, as disciplinas, as aulas, né, dedicadas a falar propriamente de literatura. E, de fato, é uma questão com a qual eu concordo e também concordo com as opiniões que foram sendo colocadas de que é necessária essa formação continuada do professor, né? O professor tendo esse papel tão decisivo que é o de oferecer a literatura e a boa literatura para essas crianças, né? Nós sabemos da relevância que isso terá na formação delas, ele precisa estar continuamente tentando buscar essa formação. Eu acho que isso, né, que nós estamos fazendo aqui, vocês com essa disponibilidade de virem bater esse papo
papo com a gente mostram isso, né? A gente pode acreditar nessa educação, porque temos pessoas comprometidas, querendo saber, buscando essa informação, e eu acredito que é nessa direção que nós precisamos continuar trabalhando. Então, se de repente você sente que tem essa lacuna, busque, né? Seja através de cursos de pós-graduação, cursos livres, mas que tentem preencher um pouco para que, de fato, aquilo que a gente ofereça seja um material de qualidade. Essa criança provavelmente pouco acesso já terá ao livro. Então, que aquele acesso que ela tenha seja de algo de qualidade, né? O Antônio Cândido, tão bem lembrado aqui, ele fala que a literatura é um direito humano, como a alimentação, como a moradia. Então, quando me coloco nesse lugar daquela pessoa que é responsável por garantir, muitas vezes, a única pessoa por garantir esse direito humano a essa criança, é uma responsabilidade muito grande. Então, me coloco nessa responsabilidade de querer ver o que é que eu estou oferecendo efetivamente e não me deixando levar por essas, muitas vezes, campanhas governamentais que falam muito de distribuir livros, mas não falam do professor, né? De como esse professor também precisa dessa formação. Não adianta também chegar em livros excelentes nas escolas se não se sabe como trabalhar com eles, né? Então, acho que é uma lacuna e nós temos que, infelizmente, sabemos que isso não vai mudar governamentalmente, mas que podemos fazer esse nosso papel de troca, de diálogo, de busca de informações. Nós recebemos aqui, meninas, inúmeros comentários positivos. Todo mundo está perguntando quando vai ser o próximo encontro. Gostaram muito. E nós estamos colocando aqui que, de fato, podemos fazer outros encontros com vocês. Falo que eu acho que pela Cássia e pela Regiane também, que para nós é um prazer poder estabelecer esse diálogo com aqueles que efetivamente estão em contato com o livro, que são colegas, que estão levando de fato a literatura para essas crianças. Então, vamos sim pensar em outros encontros e penso que principalmente no momento como esse, né, em que a gente está às vezes tão desanimado com tudo que vem acontecendo, essas oportunidades de diálogo, elas surgem como luzes, né? Como um ânimo, porque para mim ver aqui 100 pessoas reunidas na hora do almoço para poder falar e acreditar nessa literatura é para mim uma verdadeira crença de que há solução, né? Nós temos saída ainda. Professora, então, só para complementar, assim, claro. você sabe que você me conhece, tudo, e para mim, pode chamar que eu venho, porque para mim é quase um sonho realizado conseguir estar conversando com tanta gente de tantos lugares longínquos, porque é muito confortável a gente ficar aqui conversando com as mesmas pessoas, do mesmo jeito. Então isso que você promoveu, assim, para mim é emocionante mesmo. Eu agradeço todo mundo, todas as participações, todos os comentários, as participações, porque é o que eu desejo, assim, eu estou quase realizando um sonho mesmo, sabe? Então, obrigada aí, gente. Eu também, viu, Diane? Eu agradeço. E estar aqui, ter essa oportunidade de falar né, sobre essas questões que nós estudamos, sobre as questões que nos perturbaram ao ler o edital e conversar com pessoas do Brasil inteiro, né, para ficar essa reflexão, eu acho que foi um presente, sabe? Então, eu agradeço muitíssimo, estou aqui, né, posso vir outras vezes, porque é muito bom. E eu só queria complementar uma coisinha. Às vezes a gente pega um livro, né? Eu tô falando por mim. Eu pego um livro e aquele livro eu não sei por onde começar por aquele livro. Eu pego o livro e falo, que livro é esse? E quando esse livro fala para mim que livro é esse, é o livro que eu mais gosto, porque assim, ele permite que eu vá pesquisar, eu vá buscar, eu converse, eu fico um tempo com esse livro, leio, percebo mais a imagem, vejo a cor, entro na internet, vejo se alguém já falou sobre ele. Então, assim, eu acho que esse é o nosso papel, sabe? Não é pegar um livro que causa estranhamento e deixar de lado, não, esse livro eu não vou levar. É se envolver com esse livro porque
ali pode ter algo que vai ser muito bacana levar para a sala de aula. E hoje a gente tem tantas possibilidades por meio da internet, né, de conversar com outras pessoas, de pesquisar. Então, assim, pegou um livro, faça uma pesquisa sobre ele, converse, coloque ele na roda de conversa, porque pode ser que esse livro que no começo causou estranhamento, pode ser que ele vire o seu livro preferido, né? Porque é assim que é a nossa relação com os livros, né? Tá bem. Exatamente. E aqui eu queria agradecer também, porque tenho falado dos professores, mas nós temos representantes, por exemplo, de outras áreas que atuam com o livro, né? Como editoras. Temos aqui a Graça, que é bibliotecária e que coloca isso, que muitas vezes a escola tem até verba para comprar livros, mas que os bibliotecários não são consultados, né? Então, aí a gente vai percebendo como, assim, vozes importantes vão sendo silenciadas e acabam impedindo que bons livros também cheguem às escolas. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que foram 2 dias, assim, apesar de curtinho o tempo, de reflexões muito positivas. Fica o convite para vocês nos seguirem nas redes sociais, foi colocado aqui todos os nossos links. Esse conteúdo, ele estará amanhã já no YouTube do nosso canal. Meninas, elas estão pedindo também que se vocês poderiam disponibilizar esse material que foi projetado. Então, acredito que não há problemas, né? Podemos disponibilizar no e-mail que vocês fizeram a inscrição e dizer que para nós é uma alegria muito grande poder estabelecer esse diálogo, como a Cássia diz, com pessoas do Brasil inteiro e principalmente comprometidas com a literatura e com a formação dessas crianças. Como eu disse, isso para mim hoje eu saio feliz acreditando que ainda temos um caminho, mesmo vivendo tempos tão sombrios e difíceis. Então fica aqui o meu muito obrigada à Regiane, à Cássia, que se disponibilizaram a participar desse bate-papo, e a todos vocês que estiveram aqui conosco, contribuindo, colocando reflexões ou simplesmente ouvindo as nossas colocações, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até breve. Até. Obrigada. Tchau.